A paz do Senhor, povo abençoado do canal Boas Novas. Eu sou o pastor Israel, quero deixar uma palavra para você nessa tarde. Como sempre eu digo, se você é uma pessoa apaixonada pela presença do Senhor, esse vídeo vai ser assim interessante para você, vai fazer você buscar mais a presença do Senhor e desejar ainda mais ter a presença do Senhor na sua vida. Mas se você não é uma pessoa que tem interesse pela presença, de sentir a presença, de viver na presença do Eterno, aí não vai ser interessante para você esse, esse vídeo que nós estaremos postando nesse momento, tá bom? Então, se você ama a presença do Senhor, você é o nosso convidado para você estar aí acompanhando esse, como alguns outros vídeos que nós já postamos aí no YouTube, tá bom? Quero ler uma palavra que está em, em Juízes, no capítulo 6, que diz assim, a partir do versículo 11. Então, o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abiezitra. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lugar para salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas? Porque que nossos pais nos contaram dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Palavra do Senhor. E uma pergunta que está aqui subentendida nesse texto, como também nós fazemos às vezes no nosso no nosso dia a dia, na nossa caminhada da fé, aonde está Deus, né? Não sei se você já fez essa pergunta, se não fez, quem sabe um dia ainda vai fazer. Aonde é que está Deus? Quantas pessoas, quando está passando por um momento trágico, às vezes elas se perguntam, né? Cadê Deus? Deus nos abandonou. Deus não está nesse negócio. Porque tantas dificuldades nós temos passado. Eu não consigo ver Deus diante da situação que eu estou vivendo. E Gideão estava com esse quadro, né, pintado. Ele estava vivendo um momento difícil, não só ele, como todas as tribos de Israel. E eles começou a perguntar e duvidar da presença de Deus, quem sabe como muitos de nós. E no momento que Gideão está fazendo essas perguntas, nós entendemos aqui pela palavra que Deus está bem perto, né? Essa é a resposta para você que está perguntando aonde é que está Deus. Deus pode estar pertinho de você aí e você sem enxergá-lo, como Gideão também estava sem enxergar. E o anjo apareceu a ele e disse: Varão valoroso, o Senhor é contigo. Então, às vezes nós não estamos percebendo, mas Deus está muito próximo de nós e até falando conosco, né? Como estava falando com Gideão. O Senhor disse para ele: Varão valoroso, eu sou contigo e eu vou usar você. E quem sabe essa é a palavra para você que está nesse dia ou algum tempo na sua caminhada na fé, você tem se perguntado aonde é que está Deus? Deus nos abandonou.
E Deus, primeiro, está bem pertinho de você. Segundo, Deus está falando com você. E terceiro, Deus quer usar você. Nesse texto aqui, Deus diz a Gideão: eu vou usar você para ser livre dessa situação de perseguição e de escravidão que os medianitas submeteram vocês. Gideão não acredita primeiramente nessa palavra, ele começa a questionar, mas depois ele vai, mediante uma prova que ele faz para confirmar se Deus estava com ele mesmo, se aquela voz era de Deus, ele vai assumir o compromisso que Deus tinha para com a vida dele. Então, Deus está bem pertinho de nós. Deus está bem pertinho de você. Deus está falando com você. Nos momentos de crise, Deus não abandonou a Israel, não abandonou Gideão, não abandonou o seu povo. Nos seus momentos de crise também, Deus não vai te abandonar. Deus não vai te deixar, pelo contrário. Assim como ele foi com Gideão, deixou esse exemplo para nós, nós também devemos seguir, trazer para a nossa vida. Deus está falando comigo. Deus está me dando uma direção. E você aceitar a direção como Gideão aceitou. E Deus vai abençoar e vai te dar experiências maravilhosas como deu a Gideão. Então é uma fase que muitos de nós na fé passamos e questionamos porque nós não aceitamos muitas vezes as adversidades e os processos que nós temos que passar. Mas a verdade está estampada no exemplo de vida de Gideão. Deus está bem pertinho de você, Deus está falando com você e Deus vai te usar e vai te dar grandes experiências com Ele, como Ele deu a Gideão. Amém? Receba essas boas novas nesse dia e que ela possa te fortalecer para que você possa enfrentar os momentos que você tem que enfrentar na sua caminhada da fé, tá bom? Receba essas boas novas no nome de Jesus.